Isso, futebol é uma caixinha de surpresa. É impressionante. Por isso que eu acho que é um futebol tão... que as pessoas gostam tanto, porque as coisas mudam muito rápido e não existe uma previsão assim. Você consegue sempre imaginar que aquele time vai ganhar, que as coisas vão acontecer dessa forma. Obviamente que o Botafogo era favorito e acabou acontecendo, mas as coisas mudam muito rápido, né? Se o Galo tivesse perdido 11-11, talvez o sentimento hoje do torcedor seria muito diferente do que do sentimento, né, que aflorou, principalmente ontem e no próprio sábado. E aí vamos tentar fazer uma análise, né, o mais racional possível, porque durante o jogo você acaba fazendo análise, ali o momento do jogo você acaba sendo, deixando o jogo te contaminar, né? Mas o jogo, quando é expulso o jogador com 10 segundos de jogo, 30 segundos de jogo, a expectativa é que o jogo mudasse completamente. E porque o Botafogo era favorito, o Botafogo iria jogar pressionando o Galo e o Galo ia jogar esperando o Botafogo. Isso é fato, até pela entrevista do Milito dá pra gente perceber isso. E aí quando é expulso, aí vem aquela dúvida. A gente no lugar do Milito, porque assim, eu vi muita gente cobrando o Milito que o Milito deveria ter logo sacado um zagueiro, logo sacado um volante. Nós no lugar do Milito, o que nós faríamos? A gente teria, com todo o poder ofensivo que o Botafogo tem, com toda a velocidade que o Botafogo tem, nós teríamos sacado um volante se a gente está sentado lá no lugar dele? Eu tenho dúvida. Porque na hora que foi expulso, eu sentado no sofá e fiquei assim, o que eu faria? Eu saco um zagueiro, o Botafogo é muito rápido. Não, vamos esperar 10, 15, 20 minutos e ver como é que o jogo vai se desenvolver? Vou te dar um exemplo disso que você está falando, Miranda. Se o Atlético tivesse feito um gol no primeiro tempo e tivesse ganhado o jogo, quantas pessoas que estão falando que o Arthur Jorge foi muito corajoso por ter mantido os 4 caras de frente, não ter colocado mais um volante para substituir o Gregor, estariam falando hoje que ele errou, de não ter criticando, né? feito a recomposição ali no meio provavelmente estaria. Então, assim, não é uma decisão fácil. O torcedor tem que entender que não é uma decisão fácil. É uma final de Copa Libertadores. O time estava completamente condicionado a se defender. Para ele virar essa chave e passar a atacar e jogar mais exposto, não é tão fácil. Mas assim, independentemente disso, com as peças que estavam em campo, o Galo poderia ter tido muito mais volume. O Galo poderia ter acreditado muito mais na sua capacidade. O Galo foi um time moroso, foi um time que estava esperando ver o que ia acontecer. Isso independentemente de uma mudança ou não, né? Tirando do Milito agora da reta e colocando para os jogadores, o Galo não conseguia produzir. O Galo ficou muito previsível. Ou melhor, o Galo foi previsível. Há 15 jogos o Galo tem sido previsível. Com os 2 alas muito abertos. Jogo praticamente Scarpa cortando pro meio e cruzando, a Arana muito sozinho, pegando a bola, até por isso eu acho que o Arana não fez uma partida boa, fez uma partida ruim. Em muitos momentos ele pegava a bola, o Arana não é o jogador que vai pegar a bola e vai no 1 para 1, ele precisa de ter alguém mais perto. O Alonso até aproximou uma vez ou outra, mas não foi o suficiente. No segundo tempo melhorou um pouco, que o Paulinho jogou mais do lado dele e o Galo conseguiu produzir mais. Mas no primeiro tempo, muito moroso, o Galo esperando para ver o que ia acontecer. E o Botafogo, quando foi 2 vezes, foi lá e fez o gol. O Botafogo também não fez uma grande partida ofensiva, ele foi muito eficaz. Se defendeu bem no primeiro tempo. E quando foi lá, uma jogada individual do Luiz Henrique, depois um chute, aí depois contou um pouco com a sorte, acabou saindo o gol do Botafogo. E depois um outro lance, que não foi nem tanto o mérito do Botafogo, foi mais falha do Galo. O Arana foi fazer uma proteção, acabou não protegendo bem, o Everson esperou a bola entrar dentro da área para poder pegar e fez o pênalti. Então o erro individual e também coletivo ali, né, quando a gente fala dos 2 jogadores, e o Botafogo faz o 2-0. Então o primeiro tempo ruim do Galo, não produziu e quando teve que se defender, não defendeu bem. No segundo tempo, com as mudanças, o Galo melhorou. O Galo teve mais chances, não fez uma partida brilhante, mas teve chances o suficiente para diminuir, como fez no início do jogo, e de empatar o jogo pelo menos. Ele teve 2 grandes chances com o Vargas, logo após o primeiro gol. 2 grandes chances, frente a frente com o goleiro. E uma cabeçada também do Davidson, que teve uma dúvida entre o Davidson e o Vargas, que foram as grandes chances. Depois, fora isso, jogadas de inspiração do Hulk, que foi por onde passou 90% do jogo do Galo. Hulk pelo lado esquerdo, que eu acho que foi uma alternativa boa do Milito pro segundo tempo. Pelo lado direito. Pelo lado direito, desculpa. Jogadas individuais, ou cruzamento, ou finalizações. O jogo do Galo praticamente se resumiu a isso. Tanto que o gol saiu no cruzamento dele de escanteio e as melhores jogadas saíram no plano individual do Hulk. E aí nós temos muita coisa para falar, por exemplo, das substituições. Também ouvi críticas quanto à entrada do Bernat e eu concordo.
Eu não tiraria o Scarpa, por mais que ele não estivesse fazendo uma partida brilhante, eu não tiraria o Scarpa. No lugar do Vargas, eu teria colocado o Alisson, por mais que o Vargas tenha feito gol e tenha sido o cara que mais chances criou no jogo, eu teria colocado o Alisson pra jogada individual, porque o Galo tava precisando dessa jogada. Mas aí vem o mérito do Milito. Quem de nós aqui, ou qual torcedor teria colocado o Mariano no jogo? Talvez só eu e Milito, né? Talvez só eu e Milito, que eu gosto muito do Mariano. Mas foi o jogador, junto com o Hulk, o melhor jogador da partida. Grande jogo do Bahia. Que tentou, o jogador que mais tentou, teve coragem. O Galo tinha um jogo muito burocrático. Os jogadores que não tinham esse jogo era Hulk e Mariano. O Hulk tentando drible e o Mariano tentando passe difícil. O passe mais complicado. O Galo ficou muito no passe curto. O próprio Paulinho, o próprio Arana, o Alan Franco, os zagueiros quando jogavam. Ninguém tentava uma jogada mais uma jogada mais contundente. E o Mariano e o Hulk foram os que tentaram, o jogo passou por eles, mas no fim, com as chances perdidas, o Galo não conseguiu aproveitar e o Botafogo também muito mérito, soube se defender em grande parte do jogo, primeiro tempo principalmente, e foi muito eficaz quando foi à frente.